Aula 18, Introdução à Macroeconomia. Essa aula está no capítulo 7 do livro do Sandoval de Vasconcelos e do Henriques Garcia. Vou falar aqui sobre conceitos, objetivos da política macroeconômica de um país, instrumentos aí da política macroeconômica, estrutura de análise da macroeconomia. Bom, a macroeconomia, né, diferente da microeconomia, ela estuda a economia do país como um todo, né, analisando a determinação, o comportamento de vários agregados. Né. Então, o que são esses agregados? É a renda, produtos nacionais, toda a riqueza do país, o nível geral de empregos que é gerado, a questão de desemprego, o nível geral de preços, né, quanto que está o estoque da moeda, a questão de taxa de juros, e o balanços aí de pagamento e câmbio e taxas de câmbio. O objetivo, né, da política macroeconômica em todo o país é um alto nível aí de emprego, né, ou seja, toda a população ela possa estar empregada, da mesma forma, né, que se tem uma distribuição de renda aí mais socialmente justa, né, diminuindo as desigualdades, em que se tem estabilidade no preço, né, a fim de evitar, por exemplo, a questão da inflação. Antigamente a gente tinha uma inflação muito grande, e propiciar aí o crescimento econômico, né, da mão de obra e a capacidade empresarial. Então, é claro, se um país tiver todas essas coisas aqui, né, todos esses itens bem, né, a gente pode dizer que a política macroeconômica está indo muito bem, né? Bom, existem alguns instrumentos aí da política macroeconômica, né? Então, que rege aí, né, a atuação do governo sobre a capacidade aí produtiva de um país, né, e as despesas aí que são, né, que são inerentes aí a um país, né? E toda essa política, né, tem o objetivo aí, né, da economia em operar o quê? Em pleno emprego, né, com aqueles itens que eu falei. Então, operar em pleno emprego com baixas taxas de inflação, que tem uma distribuição de renda justa, né, e cresce aí continuamente de uma maneira sustentável. E é claro que essa política macroeconômica, né, ela depende aí de algumas políticas, que é a política fiscal, monetária, cambial, comercial e de renda. Então, alguma dessas políticas hoje, por exemplo, no Brasil, né, nós estamos aqui em 2020, né, por exemplo, a gente está vendo a questão da política fiscal, né, como é que a gente vai tratar isso daí, né, no país para atingir melhor esses objetivos descritos acima. Então a política fiscal, né, ela trata aí, né, da forma como é que o governo, né, ela arrecada os tributos e controla aí as despesas, né, a política aí de gastos. Tá? Bom, a política monetária, né, refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moedas, né, e títulos públicos. Então, por exemplo, envolve a questão de emissões, reservas, compulsórias, ou seja, o percentual que os bancos têm que colocar lá no Banco Central, questão de compra e venda aí de títulos públicos, questão de redesconto, né, e regulação aí né, sobre créditos e taxas de juros. Tá? Política cambial, né, está relacionada aí a taxas de câmbio fixo e flexível. Tinha uma época que o Brasil ele tinha um câmbio fixo, hoje deixa um pouco flexível, e o governo de vez em quando injeta alguns dólares no mercado para segurar o preço, por exemplo, do dólar. Política comercial, né, envolve toda a questão de incentivos aí, exportação e importação, e a questão de renda, né, intervenção, por exemplo, no governo na formação de renda, salários, aluguéis, por exemplo, questão de controle e congelamento aí de preços. Tá? Bom, a política macroeconômica, né, ela se divide numa parte real e numa parte monetária. Tá? Então, a parte real, ela está relacionada ao mercado aí de bens e serviços, daí a questão do trabalho, né? E a parte monetária, então, a questão do mercado monetário, questão de títulos e divisas. Tá? Bom, o mercado de bens e serviços, né, ele determina o nível de produção agregada, né, o nível geral de preços. Então, isso daí está relacionado tudo com a quantidade de bens e serviços, né,
que eles são gerados aí no país, né? Então esses níveis eles estão agregados aí, atrelados na evolução do nível e oferta da produção, né? Quanto que o país vai produzir em termos do seu produto, e da demanda ou procura agregada por esses bens aí pelas empresas aí do país, né? Então a demanda, né, é a soma de todas as demandas de todos os setores. Então consumidores, empresas, governo e setor externo. Então o governo ele junta isso daí tudo, né, para ter esse valor da demanda agregada. E a oferta ou a produção agregada, né, é tudo o que é produzido aí pelas empresas, tá? E tudo isso daí é influenciado pelo nível de renda e o produto nacional, nível de preços, consumidor, poupança, investimentos, né? E a questão das exportações e importações, tá? Então, tudo isso daí né, todas essas na macroeconomia, né, todas essas informações elas são agregadas para saber o conjunto aí de despesas, né, e receitas aí de um país. A questão do mercado de trabalho, né, ela vai determinar a taxa de salário e o nível geral de empregos, né? Então, vai ver lá como é que está a demanda e a procura da mão de obra, né? O governo, né, ele sempre fica muito preocupado com o nível de emprego e as taxas dos salários, né? E, claro, também o nível aí de desemprego. No mercado monetário, né, as transações da economia são efetuadas com a utilização de moedas, né? Então, existe uma certa demanda e oferta por essas moedas. Então, por exemplo, o dólar e assim por diante. Então, a demanda elas são determinadas aí pela autoridades monetárias e pela atuação aí dos bancos, tá? Muitas vezes essas demandas e essas ofertas vão determinar as taxas aí, e essas determinam as taxas de juros. O mercado de títulos, né? Ele avalia o papel de agentes econômicos superavitários e deficitários, e também como eles se interagem, né? Então, o agente ele vai ser superavitário, né, quando possuem gastos inferior ao volume de vendas, né, e eles podem efetuar empréstimos a agentes deficitários. Então, né, às vezes o governo empresta títulos, você pode comprar títulos do governo, né, e outros títulos para... E aí os bancos também emprestam, né, para as pessoas poderem como é que fala, né, pagar suas dívidas, né, e fazer os devidos consumos. E por sua vez o mercado de divisas é quando uma economia realiza transações em outros países, né? Então você tem lá a questão da oferta, né, a questão das exportações, quanto que entra de capital financeiro, né, quanto que sai, né, em termos de volume de importação, né, e a saída de capital financeiro. Então todos esses fatores aqui que eu mostrei para vocês, né, eles fazem parte da macroeconomia, todos esses mercados, né, e consequentemente, né, esses mercados eles são importantes para questões das diversas políticas, né, essas informações, e para possibilitar que o país, né, ele tenha um alto nível de emprego, uma distribuição de renda socialmente justa, né, você tem estabilidade a fim de evitar a inflação, e você tem um crescimento econômico aí de um país como um todo, tá? Então sim, uma visão aí bem geral, né, da macroeconomia.